Olha ela aí na tela! Como eu já comentei, a nossa convidada especial de hoje é a especialista da nossa série, a Cláudia Códia, que é investidora e expert em economia. Seja muito bem-vinda, Cláudia, tudo bem? Que prazer te receber aqui na nossa Live Class. Muito obrigada a todos que estão ligados com a gente. Prometo fazer dessa noite uma noite de muita informação útil e produtiva. É isso aí, obrigada, a promessa é dívida, vamos lá. Eu já quero lançar a primeira pergunta. Cláudia, na série, a gente está acompanhando as mega tendências que podem impactar o futuro dos negócios. Você pode resgatar um pouquinho para o pessoal que ainda não assistiu ou que ainda não entendeu o que, afinal de contas, são as mega tendências? Vou falar sobre as mega tendências de uma forma simples e objetiva. A primeira mega tendência que nós temos, ou seja, aquilo que a gente espera para o futuro próximo, é uma mudança da ordem mundial. O que significa isso? Significa que a gente observa que Estados Unidos e Europa perderam parte da sua influência global. Alguns acordos internacionais chegaram até a ser discutidos com a União Europeia, mesmo a OTAN. Em contrapartida, nós tivemos um aumento, né, da influência da Rússia e da China. Um aumento da influência global da Rússia e da China, que hoje servem como contrapontos, né, em termos de influência econômica e militar. Então, a primeira mega tendência é a mudança da ordem global. A segunda mega tendência diz respeito à desglobalização. Em 2007 e 2008, nós tivemos uma crise financeira e, a partir daí, nós começamos a observar uma queda do comércio internacional. Uma inflexão, isso representou uma inflexão no processo de globalização. Então, a gente tem um processo de desglobalização. As economias começam a estarem mais protegidas, né? Buscarem menos o comércio internacional e mais o comércio interno nacional. Nós temos uma terceira mega tendência que diz respeito à supremacia digital, né? O que nós vamos observar é a chegada do 5G. Pessoal, o 5G não é um 4G mais veloz. Ele é uma rede completamente diferente que vai demandar investimento e uma mão de obra qualificada. Ele traz a possibilidade de máquinas alimentarem outras máquinas com informações, ou seja, máquinas alimentando máquinas, a possibilidade da inteligência artificial e a realidade aumentada acessível a todos, né? O 5G, por outro lado, ele também traz essa virtualização monumental, ela traz, por outro lado, perigo, falta de segurança, a possibilidade de contaminação cruzada, de vazamento de informações. Sobre a 5G, a gente pode dizer, a partir de uma pesquisa da Ookla, que é uma instituição que investiga as conexões de internet, nós temos os Estados Unidos com a maior cobertura de 5G, mas, no entanto, os Estados Unidos não têm a 5G mais veloz, que é o que conta. Os 5 países com a maior velocidade de 5G são Coreia do Sul, Noruega, por incrível que pareça, Arábia Saudita e, em quarto lugar, a China. Esses países têm uma 5G com uma velocidade acima de 400 megabytes por segundo. Quarta mega tendência, economia ilícita. Como assim economia ilícita é uma tendência? É que essa sofisticação que nós alcançamos em termos de internet, de virtualização, comércio eletrônico, criptomoedas, turvou o limite entre economia lícita e ilícita. Vou dar um exemplo, por exemplo, em termos de criptomoeda. Eu posso fazer filantropia usando criptomoeda, mandar uma contribuição filantrópica a um país que está em guerra e, portanto, tem o sistema financeiro bloqueado. Posso mandar via criptomoeda, mas também posso lavar dinheiro com criptomoeda.
Então, a economia lista e ilícita, elas começaram a se entrelaçar, a ponto de a estimativa de 8 a 15% do PIB mundial estar baseado em economia ilícita. Mais uma mega tendência, o ativismo social. As pressões sociais, né, exigem das empresas mais. Exigem que as empresas exponham o compromisso, a responsabilidade com códigos de proteção ambiental, diversidade social, ética política. Os projetos chamados ESG, que é Environmental, Social and Governance, eles são chamados do novo sindicalismo. As empresas que não se adaptaram a essas pressões sociais, elas terão problemas e ficarão para trás no jogo. Nesse processo de pressão e de ativismo social, eu chamo atenção para a questão do meio ambiente, né, que gera tensões. Não só porque pela elevação dos níveis dos mares ou pelo desmatamento, enfim, mas pela falta de prontidão observada pela sociedade por parte dos governos em antever as consequências de uma degradação do meio ambiente. Então, nós já temos 17 países com estresse hídrico severo, ou seja, sem água, né? E essa mudança no meio ambiente pode trazer problemas em termos de energia, distribuição, logística, etc. Nós temos uma mudança demográfica. Entre 1960 e 2020, ou seja, 60 anos, nós ganhamos 40% de vida. O que significa isso? Nós ganhamos 22,5% de anos a mais, né? A nossa longevidade aumentou. E nós tivemos um tsunami de pessoas com mais de 50 anos na demografia mundial. 813 milhões de pessoas com mais de 50 anos entraram no mercado ou fizeram parte dessa demografia global. Isso muda, obviamente, para quem é empreendedor, muda a visão de mercado. Nós possivelmente teremos um mercado com uma arquitetura diferente. Essa economia prateada, como é chamada, a economia que vem com esse aging maior, com essa longevidade maior, já representa 40% do PIB dos Estados Unidos. E, por fim, eu quero chamar a atenção de uma tendência que é mais econômica, né, que desde 70, na realidade, é uma tendência que vai continuar, é o ativismo monetário. O que significa isso? É que governos, em geral, têm dado respostas fáceis para problemas complicados. Por exemplo, a cada crise, o governo costuma derramar um monte de dinheiro via crédito, em vez de optar por planos de investimento ou reduções de dívida. Isso torna a nossa economia muito instável, cria bolhas financeiras, e a gente tem ciclos de crescimento mais ou menos de 8 anos, e logo em seguida algum problema de excesso de dívida. Então, em vez de 6 tendências, como nós falamos, eu trouxe aqui 7 tendências. Mais uma vez, estamos tendo mudança da ordem mundial, desglobalização, a luta pela supremacia tecnológica, um embaralhamento entre economia lista e ilícita, um ativismo social exigindo mais dos negócios, uma mudança demográfica importante e, por fim, uma economia muito volátil, né, dada a forma como as crises são tratadas. É isso. É muita coisa, o pessoal que está agora assistindo, né, um pouco assustado ali, pensando, eu não imaginava que mega tendência era isso tudo, né? Para você que ainda não acompanhou a série e está aqui na live class, enfim, marinheiro de primeira viagem, calma, calma. A Cláudia explica tudo isso na aula dela. Se você amanhã quiser, vale a pena voltar, escrever com calma, porque o macro, sim, afeta o seu micro, ela acabou de falar isso, então com calma, vá escrevendo cada mega tendência e entendendo como é que isso afeta a você como pessoa e, claro, ao seu ecossistema, tá? Ó,
Aproveitem e já façam as suas perguntas no chat para a Helena, que logo, logo a gente vai trazer para a Cláudia responder. Cláudia, bora lá, bora continuar a nossa discussão, porque ela começou quente, ela começou um pouco assustadora em alguns pontos, mas a gente precisa muito aprofundar isso. Me diz, quais são os principais pontos de atenção que o empreendedor deve ter quando ele olha para essas mega tendências? Principalmente, Cláudia, o pequeno e o médio empreendedor. Ele ouve isso tudo. E aí ele pensa, meu Deus, o que eu posso fazer? Se a gente pudesse listar os principais pontos de atenção. Eu vou usar as suas palavras para dizer não só não se assuste, como fique aqui, porque a gente tem um mar de oportunidades atrás dessas mega tendências. É um clichê, mas a gente tem que falar. Eu posso iniciar a resposta da sua pergunta citando uma frase que eu gosto muito. Ela é atribuída a Albert Einstein, mas na realidade não existe provas de que é dele mesmo a frase, que diz assim: quem atribui às crises os seus fracassos, violenta o seu talento e prioriza mais os problemas do que as soluções. É dessa forma que a gente pode olhar para essas mega tendências. Raras gerações como as nossas têm o privilégio de estar numa época de tantas transformações e, portanto, de muitas oportunidades de mudança nas lideranças e da posse das riquezas, do patrimônio mesmo, né? Essas épocas de crise é quando há a transição dos proprietários dos patrimônios, das riquezas. Das 6 mega tendências citadas, e me dirigindo especialmente ao micro, pequeno e médio empreendedor, a gente pode dizer o seguinte: eu vou fazer duplas de mega tendências. Da mudança da ordem global e desglobalização, surge a possibilidade de fortalecimento do mercado interno e fortalecimento dos negócios locais. Na medida em que as grandes economias elas vão se protegendo, buscando nas suas fronteiras, né, se desenvolver nas suas fronteiras, nós também teremos que fazer isso. Então, para os pequenos e micro, pequenos e médios negócios, a possibilidade do desenvolvimento, do fortalecimento dos negócios locais vem desse processo, pode vir desse processo de mudança da ordem global, de desglobalização. E negócios locais que nem por isso precisam ser pequenos, hein, pessoal? Da revolução 5G, a revolução tecnológica e da falta de segurança cibernética, surge a possibilidade de diferenciação junto à concorrência. Qualificando, criando sistemas de relação com o seu cliente, qualificando a experiência do cliente frente às ferramentas que você dispõe de contato com ele. É o que chamamos de User Experience Design. Do ativismo social, ele nos oferece uma grande oportunidade de criar uma identidade da marca e fidelizar nossos clientes. Ou seja, atender a demanda da sociedade, criar códigos expressos e explícitos de responsabilidade social. Isso reforça a marca e nos aproxima do nosso cliente, cria uma identidade, fideliza o nosso cliente. Nós passamos a ser da mesma turma. E, finalmente, por exemplo, o ativismo monetário. A possibilidade que eu me alie à dificuldade de consumo do meu cliente. À medida que a economia é mais volátil, eu preciso me tornar, como eu citei em aula, um expert em precificação e me aliar ao meu cliente, me aliar à dificuldade de consumo do meu cliente, criando oportunidades para que ele, me diferenciando da concorrência e criando estratégias de precificação e de oferta que deixem explícito ao meu cliente que eu estou do lado dele, nesse momento de dificuldade. Então, assim, as mega tendências, elas trazem inúmeras oportunidades, especialmente para os pequenos. O que parece um problema macro, para nós, empreendedores de tamanho, qual tamanho seja, nós temos grandes oportunidades de diferenciação e de fidelização do nosso cliente a partir dessas mudanças. Perfeito, Cláudia. Viu, empreendedor, empreendedora? Tem sim muita oportunidade nas mega tendências. Cláudia, vou pegar o gancho desse futuro muito próximo que você está nos contando e pensando em desenvolver um olhar mais estratégico para esse futuro, como é que o empreendedor pode fazer
uma análise de mercado eficiente? O que ele deve observar assim de cara? Eu podia chegar para todo mundo e bater em algo assim conhecido, plano de negócios, enfim, mas eu queria citar três coisas que eu julgo serem práticas. Primeiro, estudar e buscar informação. Eu nunca tive tanta informação disponível no mercado. Que tipo de informação? Quais são as principais tendências, como nós estamos, em termos econômicos, como nós estamos conversando aqui, e no seu segmento de mercado, o que está acontecendo com o seu segmento de mercado? Quais são as oportunidades de redução dos riscos? Olha a palavra que eu usei, oportunidade de redução do risco. Não é quais são os riscos, mas as oportunidades de reduzir os riscos e aumentar a produtividade do meu negócio. Verificação da concorrência, sempre. Classifique a lista de concorrentes que você tem, coloque-se no lugar do seu cliente, do seu fornecedor, do seu colaborador e imagine o que levaria o seu cliente, né, a optar pelo seu concorrente e não por você. E, em terceiro lugar, converse com os seus clientes e seus colaboradores. Boa parte do sucesso de um negócio está baseado na coragem de você se dirigir aos seus clientes e colaboradores. Saber o que os faria felizes, né? Simples como isso. Saber pelo que estão dispostos a pagar e qual seria a forma mais competitiva do seu negócio. Repetindo, boa parte do seu sucesso está na coragem de se dirigir ao mercado e conversar com seus clientes e colaboradores. Essas são as três dicas básicas de planejamento que eu dou para pequenos, médios, microempresários, para se prepararem para o futuro. Estudar, buscar informação, não tem desculpa. Informações sobre economia. Economia é um assunto fácil. Um grande economista dizia que economia, que é Keynes, né, é um assunto fácil em que poucos se destacam. Eu digo que se destacam aqueles que estão no dia a dia, aqueles que compram, vendem, empreendem, esses entendem de economia. Então, buscar informação, de olho na concorrência e colado nos clientes e fornecedores e colaboradores também. Obrigada, Cláudia. E aí, quando as pessoas me perguntam, me falam, poxa, eu estou muito preocupado com o futuro do meu negócio. Pessoal, essa série Mega Tendências não está aqui à toa, não. Uma das grandes funções é falar sobre o futuro do seu negócio. Olha todas essas respostas que a Cláudia já deu até aqui, nesse momento da nossa live class. Então, para vocês que estão nos assistindo, me digam aí, olha essa pergunta. Quantas vezes vocês já sentiram que deixaram alguma oportunidade passar e ficaram para trás? Quantas vezes isso aconteceu? Poxa vida, aquela oportunidade não acredito, deixei passar. Coloca aí no chat. Troca com seus colegas, a gente já viu que tem o Brasil inteiro hoje assistindo, né? Gente de todo o Brasil assistindo a nossa live class. Troca com seu colega, de repente você se identifica com a resposta. E aí, a gente está aqui para te ajudar, o Meu Sucesso serve para isso, a sua plataforma de empreendedorismo, a sua escola. Cláudia, para ajudar ainda mais eles, eu quero saber, agora que a gente já entendeu como o empreendedor deve mapear as ameaças e também as oportunidades que podem bater à sua porta, agora eu quero saber que ações, vamos para a ação, que ação ele precisa implementar para se preparar para essas grandes mudanças? Eu sei que é uma pergunta muito abrangente, mas vamos tentar destrinchar aqui para os nossos empreendedores que podem ainda estar assustados ou felizes com todas essas oportunidades que você comentou, que ações eles podem já começar a colocar em prática? Mais uma vez, eu vou ser bastante objetiva e para tentar ser reconhecida como alguém que oferece algo prático para quem está nos assistindo. São três perguntas que, para você se preparar para esse futuro próximo, eu sugiro três perguntas. Quem nós somos? Como pretendemos operar? E como pretendemos crescer? São as respostas que precisam ser dadas para aqueles que ambicionam se destacar nesse cenário de Você futuro pode próximo. repetir, Cláudia, por favor? Desculpa te Posso? cortar, você pode repetir as três perguntas? Claro. Quem nós somos? Como pretendemos operar? E como nós pretendemos crescer?
São as 3 perguntas que precisam ser respondidas para quem quer se preparar para esse futuro próximo, complexo, mas como eu disse, um mar de oportunidades. Quem nós somos, as empresas do futuro, elas serão definidas, obviamente, pela atividade ou pelo seu comércio, pelas finalidades comerciais. No entanto, elas serão valorizadas pelo comprometimento social e ético, né? Então, quem nós somos? Como o cliente irá nos reconhecer? Qual identidade nós teremos no futuro? Aqui nós poderíamos discursar dizendo dos valores intangíveis, enfim, mas quem nós somos é uma resposta importante em termos de comprometimento para o mercado. As empresas preparadas para o futuro, elas identificam propósitos. Elas identificam que os propósitos são uma forma de atrair investidores, clientes, minimizar riscos, identificar direções dos negócios. A outra pergunta, como pretendemos operar? Eu podia dizer assim, não, vamos nos digitalizar. Não, não, pessoal. As operações adaptadas para o futuro próximo conjugam qualidade e velocidade na tomada de decisão, através de uma estrutura de pessoal precisa, onde cada participante precisa ter uma forte razão para compor essa equipe. As decisões são adequadamente delegadas entre executivos, equipes, fornecedores e até mesmo algoritmos, né? Realçando que a realocação de recursos é feita de forma agressiva, dinâmica, em busca de uma agenda de valores clara e estratégica. Então, a forma de operar não é qual é a matriz de produção ou qual é a plataforma digital. É a estrutura ágil, qualificada, uma equipe precisa, onde não existem espectadores, né? Não existem pessoas que não estão envolvidas na tomada de decisão. Como pretendemos crescer, que é o mais importante, né? As empresas preparadas para o futuro próximo, elas derrubaram os limites tradicionais de uma empresa comum, uma empresa do passado. Elas, para crescer, o fundamental é estabelecer parcerias, como se fossem extensões de si próprios, né? Elas apoiam o seu crescimento na formação de redes, que compartilham dados, códigos e habilidades. É muito difícil hoje, no futuro próximo, vai ser muito difícil você crescer como um núcleo centralizado, né? A gente pode pegar, por exemplo, uma Amazon, enfim, que é um exemplo comum, né? Um exemplo... Mas, enfim, o estabelecimento, a capacidade de estabelecer parcerias vai ser um motor de crescimento importante. Boa. Vocês anotaram? São 3 perguntas importantes, e a minha dica é: anotem elas no caderno, ou coloquem no seu iPad, no bloco de notas do celular, mas se coloquem o desafio de responder a essas perguntas profundamente. A Cláudia deu todas as instruções, vamos dizer assim, para que vocês respondam. Agora, para quem chegou nesse momento, fica ligado. Seguinte, no final da aula, eu vou te contar uma dica especial para você realizar a próxima etapa do nosso desafio. Você tem que ficar até o final, tá? Sabe aquela dica de amiga? É essa. Fica até o final da live class, a gente tem mais aí por volta de 30 minutos de muito conhecimento e no final eu te conto, tá? Essa conversa, pessoal, cheia de insights, são muitos, hoje está demais. Eu acho que você concorda comigo, né? Mega tendência não é brincadeira, não. Então me deu vontade de trazer um quiz para a gente exercitar ainda mais o nosso olhar estratégico. Vamos lá? Você topa? Roda a vinheta. E o Quiz Relâmpago preparou uma perguntinha muito polêmica para vocês. Se liga, pensando nas ações a seguir, qual é o pior erro do gestor diante da queda do poder de consumo de mercado? É o que está acontecendo nesse momento no nosso país, né? A gente tá vendo isso acontecer. Qual é o pior erro do gestor? Veja aí quais são as respostas e escolha.
A, reduzir o portfólio de produtos. Letra B, manter a estratégia de precificação. Letra C, não gerir o relacionamento com os clientes fiéis. E, por último, a letra D, não rever as despesas. Contem aí para a gente, de acordo com as opções, qual seria o pior erro de um gestor diante da queda de poder de consumo dos clientes, se você já deve estar passando por isso. Você já deve ter cometido algum desses erros. E contem também, se vocês já passaram por isso de verdade, ali no chat, quais foram os principais desafios. Às vezes, com uma ou duas linhas, pessoal, o seu colega se identifica, você tem uma resposta da Helena, eu trago a sua pergunta aqui para a Live Class, vale a pena, tá? Vale a pena você compartilhar o que aconteceu com você. Agora, Cláudia, quero saber de você. Qual resposta você escolheria? Por quê? Ah, só as respostas estão na tela, Peraí, eu vou sumiram pedir para mim. para elas, vamos Desculpa. jogar na tela de novo para gente. Olha, o maior, lembre-se que é o pior erro, né? Eu Isso, acho que é pior. não gerir o relacionamento com os clientes. Por quê, Cláudia? Na época, no momento de inflação, de redução de poder aquisitivo, o melhor que você pode fazer, como eu disse, é se tornar um aliado do seu cliente, é entender a dificuldade dele. Isso. Isso causa uma fidelização imensa, né? Quando você se torna um parceiro, verifica as dificuldades, vê os produtos que ele precisa comprar, quais as estratégias de preço possível, qual a melhor prateleira possível de produto, quais são os produtos alternativos e complementares. Então, eu acho que a pior coisa que pode acontecer, se a professora não errou, não se agarrar ao seu cliente. Daqui a pouco a gente vai saber, a produção vai me contar qual foi a maioria das respostas aí no chat. O Tá? fato é, não dá para marcar bobeira, né, pessoal? Acho que a gente já entendeu aqui nessa live class de hoje. Ó, uma coisa, vou voltar naquela história do print. Você já deu um print na nossa aula no Instagram? Ou você já deu um print nas suas anotações? Por quê? Porque fotografando as suas anotações, ou então um print da tela e colocando a hashtag. Eles disseram que eu falo hashtag, mas eu, como sou carioca, vou falar hashtag, como é o certo, tá? Agora eu vou falar o certinho. Hashtag eu sou empreendedor e marcando o meu sucesso, você contribui com o nosso ecossistema do empreendedorismo, né? Vou repetir, coloca lá seu nome, onde você atua, qual é o segmento da sua empresa, porque aí a gente vai te ajudar a impulsionar o seu negócio, a gente vai repostar sua foto, o seu vídeo, enfim. Eu quero que essa hashtag aumente cada vez mais. Marca sempre a gente, o @meusucesso. Bora avançar mais um pouquinho? Vamos para frente, que tá bom demais? Vocês sabem que a gente quer muito ouvir vocês, né? Por isso que chegou a hora. Para mim, é a parte mais importante, a mais legal, porque é o plantão de dúvidas ao vivo. Vai, vinheta! Chegou a hora da gente trazer algumas perguntas aqui ao vivo para a nossa especialista responder. Já recebi da produção. E a primeira pergunta hoje é da Júlia. Ela diz assim, Cláudia, eu gostaria de saber quais elementos eu devo considerar para avaliar um negócio que pretendo ter. Ela diz que é uma confecção de roupa e venda. Primeiro, assim, se você é uma confecção de roupa, ela está tentando montar um negócio, né? Então, eu vou dar É mais ou menos isso. um script. A primeira coisa que você tem que avaliar, não sei se você tem um sócio, um parceiro, ou é só você que está. Primeira coisa que você tem que olhar para si e falar qual é a minha capacidade de gestão. Eu estou preparada para gerir um negócio? Porque eu vou falar uma frase, às vezes, um pouco forte e tal. Bons empreendedores podem levantar um negócio ruim ou médio, mas empreendedores ruins não conseguem, às vezes, levantar um bom negócio, né? Então, o melhor, a primeira coisa é perceber, olhar para si e falar: eu tenho capacidade de gestão, eu gosto de fazer roupa, eu gosto da área de confecção,
e por isso eu estou querendo montar um negócio, né? Qual é o meu preparo como empreendedor? E a gente tem aí o meu sucesso com todos os conteúdos necessários para te ajudar. Depois, em segundo lugar, assim, se perguntar o que eu estou querendo vender e o que levaria as pessoas a comprar. Mas para você saber disso, como eu disse anteriormente, você precisa ir ao mercado, conversar com o seu possível cliente-alvo. Faz entregas, pede opiniões, faz uma pesquisa de mercado. É o que a gente chama de MGP, né? É a experimentação. Se você tiver que mudar alguma coisa, o tecido, o formato, a linha de produção, então você precisa fazer um longo período de experimentação, de levar até o mercado para ver se esse produto, se as pessoas estão dispostas a pagar pelo seu produto. Em terceiro lugar, sem dúvida nenhuma, é a gente sentar e, para quem quer empreender, eu costumo dizer assim, tem muita gente que quer empreender e diz assim, mas eu não gosto de número. Então, eu venho com outra frase um pouco forte, então não empreenda, porque em algum momento você vai ter que conversar com o teu gerente, negociar com o teu fornecedor, ver o fluxo de caixa, etc. Isso é gerir um negócio. Então, para abrir um negócio, você precisa sentar e ver os números. Quanto você vai precisar faturar para pagar os custos iniciais? Qual é o teu capital inicial? Você vai ter que fazer uma projeçãozinha. Não precisa fazer planilhas elaboradas e tal. Ninguém precisa ser acadêmico ou professor para fazer um plano de negócios. Mas a pior coisa que pode acontecer é você começar um negócio sem ter uma noção de quanto você consegue prosseguir e com que resultado você tem que seguir adiante. Essas são as É dicas que eu dou. isso. Né? A primeira coisa é A olhar para dentro, a verdade sendo dita. Não, eu ia falar assim, Cláudia, a verdade nua e crua hoje sendo dita aqui por Cláudia Coja no Mega Tendência, mas são verdades necessárias, não é verdade? Não é verdade? Verdade necessária. E eu quero eu agradecer a quero colocar Júlia essa pela gente, pergunta, muito bom. claro, eu quero colocar esses empreendedores, a gente não quer que eles virem estatística, né? De empresas que abrem e fecham em menos de 5 anos. Exato. Vamos para a próxima? O André Ribeiro, ele fala assim para você, Cláudia, algumas empresas estão ampliando suas áreas de atuação, principalmente posicionando-se nas áreas de tecnologia. Essa busca por escalabilidade por grandes corporações pode ampliar ou criar monopólios? Tá aí uma pergunta polêmica e excelente. Obrigada, André. Eu acho que a gente pode passar uma noite respondendo isso, mas eu vou deixar com a Cláudia para resumir para você, tá? André, você tem toda a razão, a pergunta é inteligente, os investidores procurando escala, 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 e realmente os monopólios irão se formar nessa busca de escalas, né? Agora, por outro lado, se a tendência de mercado é a busca frenética por escala, por outro lado, existe um mercado, que é o mercado de nichos, que deve interessar e os pequenos, micro, pequenos e médios empreendedores devem estar de olho. Eu tenho visto grandes empresas comprarem empresas muito pequenininhas, muito pequenas mesmo, microempresas, simplesmente porque elas sabem atuar no nicho, ou elas sabem atuar naquela localidade, ou elas têm uma proximidade com a comunidade. Então, ao mesmo tempo em que eu tenho uma busca esquizofrênica por escala, e essa escala, normalmente, ela mais gira a caixa do que dá lucro, né? Eu sempre lembro o caso da Amazon. A Amazon foi dar lucro em 2006, é coisa que pouca gente sabe. E ela começou a dar lucro, embora ela tivesse uma escala fascinante, quando ela fez um plano de redução de custos também monumental. Então, assim, embora você tenha absoluta razão, essa busca de escala, ela gera monopólios, ela gera concentração de mercado. Por outro lado, o que eu quero deixar de mensagem, aqueles pequenos, micro, pequenos e médios empresários que estão por aqui, olhem os nichos.
Como nós dissemos, nós temos demandas sociais por ética, por diversidade, por meio ambiente, e por demográficas, mudanças demográficas, isso gera nichos e oportunidades. Nichos têm um valor agregado e a possibilidade de lucro muito maior. Perfeito, Cláudia, muito obrigada. Vou para mais uma pergunta de uma xará minha, inclusive, a pergunta da Renata. Ela diz o seguinte: a próxima. Peraí, deixa eu entender, porque eu não entendi o início aqui. A próxima eu quero fazer. Não sei, produção, se não me escreveram direito, mas ok. Eu preciso estar nessas novas tecnologias, ela está falando do metaverso, etc., para ter sucesso nos negócios do futuro. Então, a pergunta é essa que eu acho que muita gente está se fazendo nesse momento. E aí, né, Cláudia, eu preciso estar no metaverso? Eu vejo agora os grandes influenciadores, a Boca Rosa acabou de criar um avatar, outros, a Sabrina Sato criou um avatar, e aí eu vejo vários empreendedores, eu preciso, não preciso estar dentro do metaverso, etc., para ter negócio, para ter sucesso nos negócios do futuro? Obrigada, viu, Renata? Eu mesma estou louca para ouvir a resposta da Cláudia aqui. Há um incômodo muito grande nessas novidades, né, que são empurradas para a gente e tal. Muitas vezes empurradas, muitas vezes queridas. Não, você não precisa estar no metaverso, mas não deixe de saber o que é, tá? Então, a questão, assim, eu não preciso estar no metaverso ou seguir todas as tendências de mercado ou estar up to date em todas as questões tecnológicas. Inclusive, se você for ler tecnicamente sobre o metaverso, existem muitas dúvidas sobre a viabilidade dessa tecnologia, a viabilidade financeira dessa tecnologia, né? Por enquanto. Não quer dizer que ela não venha a ter, né? Então, existem, como eu disse, o caso da Amazon, ou sobre escala, existem muitas novidades que muitas vezes você precisa saber que existem, como elas funcionam e, eventualmente, colocar como um chamativo para o teu negócio. Porque, em termos de resultado efetivo, elas agregam muito pouco, né? O que o metaverso, né, no final do dia, vai te trazer de caixa ou de lucro, né? Se realmente for trazer, ok, vamos nessa. Caso contrário, não deixe de saber o que é. Você pode até introduzir como um chamativo, um instrumento mercadológico, como uma sinalização ao teu cliente que você está dentro do jogo. Mas não necessariamente isso vai te trazer algum lucro. Você veja que as pessoas citadas, Sabrina Sato, enfim, muitos estão trazendo o metaverso como um chamativo. Se isso vai dar um caixa, um resultado final no balanço, é uma outra questão que ainda nós temos muita dúvida. Perfeito, Cláudia. Respondido, hein, Renata? E a todos vocês que estão nos ouvindo e que com certeza têm uma dúvida parecida. Eu tenho certeza, aposto de verdade que essas dicas da Cláudia também podem servir para o seu negócio, mais do que dicas, né? São orientações, são respostas profundas que a gente está tendo aqui hoje nessa aula de Mega Tendências e que ainda são mais aprofundadas na aula da Cláudia, você tem que assistir. Então, mais uma vez, recomendo, assista a aula com ela nessa série. Ela comenta o que você pode fazer para manter o seu negócio competitivo em cenários de alta inflação, como é o caso desse momento atual. Está imperdível e vale a pena, mais do que vale a pena, né, pessoal? É como a Cláudia disse, você pode até não fazer parte, mas você tem que saber, você tem que entender do que está acontecendo. E é isso que ela está fazendo aqui hoje, aprofunda ainda mais na aula. Para vocês três que mandaram as perguntas, quero dizer que eu e a Helena, a gente adora quando vocês participam. Parabéns, quero parabenizar de novo, sim, por vocês estarem sempre aqui acompanhando, estudando. Vocês que têm um sonho, que querem chegar ao topo, assim como os nossos empreendedores, que vocês assistem aqui nos estudos de caso, é assim. É parar na terça-feira de noite, assistir uma live class como essa, anotar tudo, rever a aula dela, entender como é que isso funciona no seu negócio no dia a dia. E agora? Não vou mais enrolar. Chegou a hora da nossa dica especial. Eu prometi para vocês e o que eu prometo eu cumpro. Quem é que quer uma ajudinha para fazer a próxima etapa do desafio? Você está com dificuldade? Então vamos lá. Antes disso, eu preciso lembrar que quem ainda não fez a etapa 1, ainda dá tempo, tá?
corre lá e não deixa de garantir os seus pontos. Por quê? Porque está valendo um diagnóstico de como adaptar o seu negócio para o futuro com o especialista e cientista de futuros, o Peter Kronstrom. Cláudia, vamos lá. Na sua opinião, o que que o prêmio, né, o prêmio do desafio representa para um empreendedor? Como é que esse prêmio pode ajudar esse empreendedor na prática? Vamos resumir para ele? Eu acredito que a partir desse prêmio significa que ele está atento, que ele está entendendo a dinâmica do mercado moderno, que ele está se preparando para os desafios futuros e na medida em que ele responde de forma assertiva, significa que ele está pronto, né, ou pelo menos está de prontidão para esse mercado futuro, para esse futuro próximo. É isso aí. Agora me pergunto e pergunto a vocês, estão preparados para tirar um print dessa super dica? Então prestem atenção. Ao final de cada aula com o especialista, você tem um quiz na tela. No quiz da aula com a Cláudia, que se chama Como Tomar Decisões Estratégicas em Cenários de Alta Inflação, você vai encontrar uma pergunta bem parecida com uma das perguntas da segunda etapa do desafio. Gente, estou dando uma dica, um spoiler, então vou repetir. Uma das perguntas da segunda etapa do desafio é muito parecida com o quiz ao final da aula com a especialista Cláudia. Agora ficou fácil, hein? Falando sério, gente, você anotou? Porque essa vale ouro, tá? E digo mais, hein? Eu aproveito esse momento para contar que a segunda etapa do desafio vai ser liberada hoje, a partir das 22 horas, e o link vai ser colocado lá no nosso grupo exclusivo do desafio no Telegram. E também vai estar na página da Live Class a partir desse mesmo horário, hoje às 22, fica ligado. Se você ainda não estiver no grupo e quiser entrar, a Helena vai colocar o link aqui no chat, tá? Vale a pena, aproveita. Ó, seguinte, eu não queria parar, viu? Quero avisar hoje a produção, a direção, que é tão elucidativa essa aula da Cláudia. Acontece que o nosso tempo está chegando ao fim, a gente está no final da nossa Live Class, e eu quero de verdade agradecer a presença de todo mundo que estava ao vivo e que ficou ao vivo comigo aqui e com a Cláudia, porque só você se beneficia, tá? Mas se teve dúvidas, se foi muita coisa, é muito conteúdo, Renata, Cláudia, nossa, volta amanhã, volta depois da manhã, anota, compartilha com seus amigos. Hoje você aprendeu muita coisa, eu tenho certeza que você não sabia disso tudo. Ela falou 6 mega tendências e depois ainda trouxe uma 7ª. Anota uma por uma. Vai lá com o seu empreendedor amigo, compartilha com ele, fala, você sabia disso? Então eu vou te explicar. Vai assim, isso faz muita diferença, pessoal. Nosso país precisa de pessoas como vocês que estão aqui hoje assistindo. Cláudia, com certeza você contribuiu muito para o futuro dos negócios dos nossos alunos. Foi um prazer, foi uma aula incrível, de coração quero agradecer por eu ter aprendido tanto com você e já agradeço por quem está em casa assistindo nesse momento. Eu é que tenho a agradecer a sua intermediação, que foi brilhante, a participação de todos, a honra de tê-los aqui assistindo essa live, a equipe Meu Sucesso pelo convite e contem comigo.